Olá você, nós estamos no Evangelho do Dia, nesse dia 2 de dezembro, palavras de vida eterna. No tempo do Advento, Deus vai nos conduzindo por ela. Vamos invocá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está no capítulo 7 de São Mateus, versículo 21 e versículos de 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra tem falado sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre a sua bondade e a sua relação conosco, relação de amor que se aproxima, que se interessa, que cuida. Hoje o Evangelho mostra não só sobre Deus, mas sobre o povo que Deus espera que nós sejamos, povo de ouvintes atentos e praticantes da palavra que gera vida, que sustenta a nossa frágil vida nesta terra na qual vivemos por um breve período do nosso existir. O Evangelho fala que Deus espera que construamos uma vida sólida, fundamentada, com lastros na eternidade, e não uma vida fragilizada, vida inconsistente, vida que pode desmoronar no final sem deixar nada atrás de si, a não ser um rasto de destroços da vida que deveria ter sido, mas que não foi. Revela o Evangelho de hoje que precisamos ser um povo da escuta da palavra, pois é a palavra que pode nos conduzir à consistência do viver, que ensina o caminho, que faz a gente ser forte, que faz a gente ser fiel e também verdadeiro. O nosso Deus pronunciou a sua palavra, o Verbo, Jesus, e agora Ele diz palavras nesta palavra que é o seu próprio Filho, e nos diz que devemos ouvir e praticar as suas palavras como segredo para termos esta vida verdadeira que Ele deseja que a gente tenha. Tal como Ele nos ensinou no Antigo Testamento, ensinando-nos que deveríamos buscar a sabedoria, madrugar na busca por ela, a não sermos preguiçosos, a não perdermos tempo com o que não pode saciar a nossa fome de vida, de sentido. Agora Ele nos ensina a buscar essa sabedoria no próprio Filho, em Jesus, o único que pode nos fazer ser aquele povo que irá ficar de pé quando Jesus voltar, quando da sua segunda vinda. A pergunta então para nós nesse Evangelho: o que temos feito da palavra que nos é anunciada? Que tipo de ouvintes nós somos? O que temos preparado? Uma vida de verdadeira solidez ou uma vida de ruínas? O mundo anda muito inflado, inflacionado de palavras também às vezes infladas, palavras cheias de vento, inconsistentes, incapazes de edificar vidas sólidas. Mas a palavra verdadeira, a palavra de Deus, está sempre à nossa disposição, chamando cada dia para ouvi-la, a torná-la vida em nosso viver. Diante do que a palavra de Deus pode produzir em nós e comparando com a realidade, nós percebemos muitas vezes que somos pessoas que dizem palavras inapropriadas, porque não temos a palavra como nossa palavra vida. Falamos tanta coisa que não deveríamos falar por falta de ouvir e praticar a verdadeira palavra. Percebemos que governantes dizem palavras que não edificam uma nação sábia e feliz, porque a palavra foi afastada da governança.
Pais dizem palavras incapazes de ajudar os filhos a edificar a sua vida sobre a rocha, deixando-os à deriva do mar de palavras que não os podem salvar. Constatamos que o amor morre muitas vezes pela falta da palavra certa para ser o seu alimento. Que os pobres sofrem porque não há uma palavra com paixão. E a palavra que é Jesus, a palavra vida, que tudo pode edificar, permanece muitas vezes à espera de ouvintes atentos e praticantes. Que tipo de ouvinte você é? Onde você tem construído a sua casa? Sobre a areia das palavras vazias ou sobre a rocha da palavra eterna, palavra que o Cristo pronunciou e que é Ele mesmo? Deus abençoe você na oração que depois você fará com esta palavra. Deus te dê um dia abençoado, depois uma noite de descanso. Deus te abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.